Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que a proteção da Virgem Maria esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é 2 de setembro de 2020, é quarta-feira. Nós vamos fazer a leitura da palavra, livro de Lucas, capítulo 4, versículo 38 ao 44. Nós estamos no mês de setembro, é o mês da Bíblia, é o mês da Palavra de Deus. É o mês que nós devemos levar o nosso coração com mais intensidade na Palavra de Deus. Todos os dias da nossa vida devemos ler pelo menos um versículo ou qualquer parte da Bíblia, preferência acompanhar liturgicamente a igreja e fazer aquela reflexão e procurar colocar em prática. Porém, no mês de setembro é o mês que a gente vive a Bíblia. É o mês que a igreja nos dá gratuitamente para que a gente possa entender um pouco melhor a palavra de Deus. Então é nessa intenção da gente entender um pouco a palavra de Deus que nós vamos aclamar o Espírito Santo para nos ajudar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente em todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Abre, Senhor, os nossos lábios, e a minha boca anunciará os vossos louvores. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, Senhor, apressai-nos em socorrer-nos. Estamos unidos, por enquanto não reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim vamos ler a palavra de Deus, para a gente meditar e partilhar um pouco. Lucas 4, do 38 ao 44. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Cura da sogra de Pedro e diversos milagres. Esse é o título da leitura que nós vamos fazer agora. Saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Inclinando-se sobre ela, ordenou ele a febre, e a febre deixou-a. Ela levantou-se imediatamente e pôs a servi-los. Depois do pôr do sol, todos que tinham enfermos de diversas moléstias lhe os traziam. Impondo-lhe as mãos, os sarava. De muitos saíam os demônios, aos gritos dizendo: Tu és o Filho de Deus. Mas ele repreendia-os severamente, não lhes permitindo falar, porque sabia que ele era o Cristo. Ao amanhecer, ele saía e retirou-se para um lugar afastado. As multidões o procuravam e foram até onde ele estava e queriam detê-lo, para que não as deixasse. Mas ele disse-lhes: É necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, pois essa é a minha missão. E andava pregando nas sinagogas da Galiléia. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos, aqui a gente entende
se a gente for analisar essa passagem, a gente vai ver três partes. Podemos dividir em três partes. Capítulo 41 aliás, versículo 41 e 42 fala da cura da sogra de Pedro, que estava com febre. Jesus chegou com os apóstolos, os que estavam com ela rogaram a Jesus pela sogra de Pedro, e Jesus foi lá e falou diretamente à febre, ordenou que a febre deixasse a sogra de Pedro, e assim aconteceu. A sogra de Pedro ficou boa, imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. No versículo 40 e 41, a gente vê outras curas e até libertação dos demônios, a ponto deles saírem gritando que Jesus era o Filho de Deus. A gente percebe que existiu a cura da sogra de Pedro, outras diversas curas e libertação também de demônios. E o capítulo 40, versículo 42, 43, 44 fala da necessidade de anunciar o reino de Deus. Então a gente poderia especificar essas três partes e entender um pouco. Na cura da sogra de Pedro, a gente viu uma espécie de agradecimento, porque foi curada, e ao mesmo tempo ela passou a servir o reino de Deus, que estava ali naquele momento. As outras diversas curas e as libertações de demônio não especificam como reagiu as pessoas que foram curadas. Mas a gente sabe, a gente percebe que no livro de João, ele fala desses milagres de cura, ele especifica como sinal, ou como sinais. A gente sabe que todos os milagres de Jesus, especificamente curas, são sinais, são desígnios de Deus para algum propósito de Deus. A gente viu logo aí o propósito de Deus, né, com relação à sogra de Pedro. Imediatamente ela já passou a servi-los. A gente viu as outras curas e as outras libertações, e como eu já falei, a gente não sabe como reagiu os curados, mas Deus tem um propósito em todos os milagres ou em todos os sinais que Ele faz. Porém, o mais importante dos sinais e milagres não é só os sinais e milagres. O mais importante realmente é anunciar o reino de Deus. A gente percebe que aquela grande multidão que viu todos aqueles sinais, talvez até os doentes também viram todos aqueles milagres, quiseram segurar Jesus para que ele ficasse um pouco mais com eles, e a maioria porque realmente viram os milagres. E Jesus disse que era necessário sair para anunciar o reino de Deus às outras cidades. Então a gente percebe que nessa leitura de hoje, realmente o mais importante é o anúncio do reino. E o anúncio do reino de Deus é anunciar Jesus Cristo, é anunciar a boa nova, é anunciar que Deus é amor, é anunciar que Deus perdoa, é anunciar que Deus nos ama, independente da maneira que nós estamos, independente da situação de pecado que você e que eu esteja. Deus nos ama do mesmo jeito. Claro, nós sabemos que Ele não ama o nosso pecado, mas o homem, a mulher, o jovem, o idoso, ou seja, o ser humano em si, Deus ama verdadeiramente. E Deus quer a nossa conversão. E Deus quer que a gente
receba este reino de Deus e faça parte desse reino de Deus. Deus enviou Jesus Cristo para anunciar, a missão de Jesus era anunciar o reino de Deus e, consequentemente, trazer a salvação para cada um daqueles que acreditam. Trazer a vida eterna para aquele que crê em Jesus Cristo. Aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Este é o ápice do reino de Deus. É a salvação, é a vida eterna. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos fazer parte ativamente deste reino de Deus. Vamos fazer parte ativamente do projeto de Deus. Os milagres acontecem ou não, Deus é quem sabe. Deus pode nos curar diversas vezes de uma doença ou outra, mas um dia a gente vai ter que partir, meu irmão. Um dia a gente vai ter que sair desta vida material, e vamos ganhar a vida espiritual, que é a verdadeira vida que está em Cristo Jesus. E essa verdadeira vida é para toda a eternidade. É isso que nós almejamos, as coisas que vêm do alto. Então vamos baixar um pouco a nossa cabeça, pedir a Deus que envie sobre nós o seu Espírito Santo, para que nós possamos sair e anunciar o reino de Deus, anunciar esta boa nova. Senhor, aqui estamos para te pedir, Senhor, reacende a chama do teu Espírito Santo que está em nosso coração, que recebemos o nosso batismo. Reaviva, Senhor, esta chama, para que nós possamos anunciar este reino de Deus, para que nós possamos anunciar esta boa nova, para que nós possamos anunciar a tua misericórdia, Senhor, para que nós possamos anunciar o teu Filho amado Jesus, que morreu numa cruz por causa dos nossos pecados, e que os sinais e os milagres não fiquem na nossa mente só em sinais e milagres, mas esses sinais e esses milagres possa atingir o nosso coração e a nossa mente em saber que Deus nos ama, que Deus tem um projeto na minha vida e tem um projeto na tua vida. Nós olhamos para a Virgem Maria Santíssima e entendemos quando ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu peço, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, ajude-nos a evangelizar, ajude-nos a anunciar este reino de Deus, ajude-nos a anunciar a boa nova de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde novamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor.